Fala galera, tudo bem? Evaristo Faria aqui de novo, salve, salve os caoteiros, né? Não é caoteiro não, os caóticos, né? Salve, salve os caóticos. Esses caóticos é os que nos acompanham aqui no Provocando Caos, no Carreira e Oratória de forma sistêmica, para que a gente aprenda a vincular a carreira à oratória. E hoje nós vamos falar um tema muito legalzinho, que é, olha que engraçado, um pouquinho de tudo que nós temos dentro da oratória. Não vou abranger tudo que tem no mundo, mas eu vou abranger quase tudo que eu tenho aqui na mente, que eu já estudei, que eu já treinei, que eu já tentei ensinar, que eu já aprendi e assim por diante. Por isso, a gente vai falar um pouco de tudo para uma boa oratória, para uma boa apresentação. E não podemos deixar de falar que, se você não pegar um papelzinho, uma caneta e fazer as suas anotações para depois poder aprofundar em cada tópico que a gente vai falar aqui, não vai adiantar nada. Amanhã você vai esquecer, depois da manhã você não vai nem imaginar que isso passou na sua vida. Então anote, tire suas dúvidas, coloque no comentário para que a gente possa responder o mais rápido possível quando a gente perceber que você está com interesse de aprender, é óbvio. E para começar, eu chamo você a atenção seguinte. Eu falo de oratória não é porque eu tenho a facilidade de falar. Isso eu já falei em vários vídeos. Eu falo de oratória por um motivo simples. Eu percebi que a minha primeira profissão precisava de oratória. E eu sofri bastante. Eu com lá meus... quantos anos? 17, 18 anos, eu já estava dando treinamento sem nunca ter aprendido. O sistema educacional não ensina. Você vai lá para a sala de aula, fica em frente o professor, você tem que apresentar. E como que ele orienta você a apresentar? Simplesmente falando o tempo que você tem para apresentar e falando do assunto que você tem que falar. É basicamente isso, não tem nada mais do que isso. E o professor te coloca lá na frente dos seus colegas e você tem que cair matando. Colegas, alguns amigos são bons já de nascença, né? Mas a gente pensa, será que é de nascença mesmo ou é a forma que ele foi criado? Ou como ele viveu, você não teve nenhum trauma e você teve algum trauma na infância e aí você foi bloqueado nessa questão de falar em público. Tudo isso a gente tem que analisar. E para começar nosso assunto, eu vou falar para vocês o seguinte. Hoje nós vamos tratar de três coisas. Cada item desse aqui que eu vou falar para vocês são itens que nós vamos explodir, expandir, ficar grande, gerar conteúdo para você poder se engajar mais. A primeira é um método que eu criei já tem um tempinho, que chama o método Caos de Carreira e Oratória Sistêmica. E esse método, ele é pautado em um acróstico muito bacana para você não esquecer. E não vai esquecer mesmo. É um acróstico que se chama EPICO. Então você anota aí, épico. São esses 4 fases para você não esquecer. O épico, ele vem de um processo que a gente faz para qualquer um que queira aprender a oratória. Por que eu falo qualquer um queira aprender? Porque talvez a pessoa, ela pensa que quer, mas na hora que ela vai pôr a mão na massa, ela desiste. E quando ela quer mesmo, a primeira coisa que ela faz é procurar um método para seguir. Sem método, a gente pode até aprender como eu aprendi, mas demora muito, sofre mais. O método serve para você um pouquinho mais rápido e um pouquinho mais assertivo nas suas ações, nos seus estudos e na forma de aprendizagem. Então, o épico, a gente, para não esquecer, o é de eu, autoconhecimento. Olha lá. O do épico é de eu, é você se conhecer, é você ver como você age perante as reações, as situações do mundo, sua inteligência emocional, ver a sua qualidade, os seus defeitos, é você observar tudo isso. E falar em qualidade e defeito, gente, provavelmente se eu pedir para você agora, faça um quadrinho onde você tem uma coluna qualidades e uma coluna defeitos, você tende a escrever muito mais defeito do que qualidade. Por quê? Nosso cérebro fica com vergonhinha de falar as coisas boas que a gente tem. Mas não, a gente tem que potencializar o que a gente tem de bom e corrigir o que a gente tem de ruim. Não é esconder o que tem de ruim, mas é corrigir. E não tem nada de mal a gente ter erros, a gente ter falhas. Isso é a coisa mais natural do ser humano e a gente tem que nos permitir errar. Senão a gente fica doido, pula do prédio e assim por diante. Bom, então
autoconhecimento, é o E onde a gente vai trabalhar a questão como que fala? Das regras que a gente tem, das ressignificações que nós temos quando se trata de querer ou não falar em público. É nesse momento que você tem que mudar o mindset, mudar a mente e falar, eu posso falar em público como qualquer outra pessoa. E muita gente, assim, inúmeros alunos, inúmeros colegas, eu não gosto de falar em público. Aí você vai, por que você não gosta? Não, eu esqueço, eu tremo, eu não me sinto bem, eu dou enjoo, dou dor de barriga, e tudo isso acontece. Porém, ele, através de um método, talvez acaba com isso. Ele tem que se conhecer. Talvez ele não saiba do passado, ele não consegue enxergar o problema que ele passou, que fez com que ele tivesse medo de falar em público, e assim por diante. Então, o E é de autoconhecimento. A gente entendeu o positivo e negativo. Agora, quando eu passo para o PI, do épico, o PI é planejamento intenso. Qualquer pessoa que queira falar em público, não tem como, ela tem que se planejar. Muita gente não fala bem em público porque não se planeja, é desorganizado, infelizmente. E aí ele põe culpa no nervosismo, ele põe culpa na criação, ele põe culpa na estrutura, mas não, é porque ele não se planejou. Então, se você hoje decidir falar em público, você decida, mas você coloque na sua mente que você vai ter que gerir melhor seu tempo. Você já tem rotinas definidas no seu dia a dia. Agora você decidiu aprender a falar em público, a dar palestras. O que você tem que fazer? Gestão de tempo. Você vai ter que achar uma brecha semanal, mensal, quinzenal, diária, para você colocar tempo para estudar, tempo para treinar, tempo para demonstrar para as pessoas, tempo para montar o slide. Então você precisa gerir o seu tempo, encaixar esse processo, encaixar esse novo desafio seu naquele tempo que você já estava ali acostumado a tomar cervejinha na quarta-feira para ver o futebol, acostumado a sair do serviço na sexta-feira e ir para um happy hour. Então você agora precisa dar um passo para trás e entender que eu tenho que encaixar, e aprendizagem é igual a escadinha, você anda um pouquinho, sobe, anda um pouquinho, sobe, anda um pouquinho, sobe, até você alcançar o que você queria, que era falar em tese, né? Falar bem em público, ter uma performance em palco. Agora, gente, por que falar em público? Só para uma coisa, para melhorar o seu relacionamento com a sua família, para melhorar, assim, isso é pessoal. E profissional, para você ser uma pessoa lembrada. Velho ditado, né? Se você não é lembrado, você não é visto. E na hora da promoção, na hora de jogar os melhores desafios dentro da empresa, quem fala melhor, quem se comunica melhor, tem uma chance. Não quer dizer que será escolhido, mas tem uma chance de ser escolhido bem maior do que aquela pessoa que fica ali no cantinho dela, mesmo sendo uma pessoa muito técnica. Bom, então o planejamento intenso entra, gestão de tempo, entra dificuldade, definir tarefas, o que eu preciso fazer para me tornar um palestrante, para falar bem em público. Então tem que definir tarefas, eu tenho que ver, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer um curso, então esse curso encaixa quando? Eu tenho grana para isso, eu tenho tempo para isso, e a gente vai seguindo. E aí no planejamento intenso a gente fala também sobre a questão do conteúdo. E aí é onde pega. Muita gente quer falar sem saber. E outros acham que só falar já resolve para ter uma boa performance em palco. E isso são duas armadilhas. Essas coisas são duas armadilhas que a gente precisa tomar muito cuidado. O conteúdo no planejamento intenso, na hora que eu me conheço e depois eu parto para planejar uma boa oratória, uma boa apresentação, eu preciso estudar a fundo o tema que eu vou defender na frente das pessoas. Não tem como. E tudo isso, galera, que eu estou falando aqui é para você entender que quanto mais eu executo esses passos, mais eu tenho condição de não ficar nervoso, de não tremer, de não esquecer e assim por diante. E aí eu sigo mais um pouquinho. Olha lá que interessante. Depois que eu tenho um conteúdo aprofundado, eu vou para prática, eu vou colocar o negócio, vou começar a trabalhar os slides. Ali eu já estou estudando e estou fazendo anotações. Agora eu vou lá para o PowerPoint, ou para o Prezi, ou para o OneNote, que é um aplicativo que tem um aplicativo da Apple que tem também que faz apresentação. E aí tem vários aí que a gente pode citar. Porém, a gente tem que entender o seguinte:
A partir do momento que eu planejo de forma intensa, que eu giro melhor o meu tempo, vixe Maria, agora é o que? Gerir, que eu giro melhor o meu tempo? Não, gerir. A partir do momento que eu coordeno melhor o meu tempo, aí eu começo a definir tarefas, a estudar o assunto a ser definido e por último eu faço o quê? Começo a pôr a mão na massa nos slides. E aí eu pulo para outra letrinha do épico. Já falei do E, do PI, agora o C. O C, olha aqui, ó, C. O C, ele é o momento de capacitar-se. Aqui é onde você tem que gastar mais energia, é mais estudo, mais treino para que você possa chegar lá no O do épico, que é o oratório, que é o ambiente, que é o local onde você vai falar em público. Agora, o que acontece no capacitando, nesse C do épico? Ali é o momento que você vai ter que treinar a ter consciência da sua adrenalina. A partir do momento que você treina a ter consciência da sua adrenalina, você começa a entender que ela é o maior problema que nós temos para qualquer palestrante. Por quê? É ela que faz você dar branco, é ela que faz você transpirar, é ela que faz você esquecer, talvez igual eu esqueci agora mesmo, gerir ou confundir a palavra. Então tudo isso a gente tem que entender que nesse momento de capacitação do processo, do método, é o momento onde eu vou ter que gerenciar, ter uma adrenalina consciente. E o que é ter uma adrenalina consciente? Saber que ela começa no início da sua palestra. Minutos antes você já dá vontade de ir no banheiro, você já dá tremedeira, você já transpira, você já fica com o coração batendo um pouquinho mais forte. É adrenalina e ela não mata. Ela é porque o nosso cérebro entende que ao falar em público é um processo que te dá, mais ou menos assim, nosso cérebro entende que é uma guerra. E você está sendo atacado por aquelas pessoas que estão sentadas ali. E para isso ele libera adrenalina, e essa adrenalina é para você fugir, correr, subir numa árvore que você não consegue subir, brigar com um leão que você acha que ia perder, mas você vai lá e vence, porque ela te dá muita força. E aí, gente, se eu tiver consciência dessa adrenalina, fica lindo. Sabe por quê? Porque eu consigo entender o momento exato que ela passa. Só que para isso eu tenho que, capacitar, treinar e treinar. Não posso abrir mão de treinar. É falar para as paredes, falar para o espelho, falar para o vizinho, falar para o irmão, falar para a esposa, para o filho, até o nosso corpo entender que aquilo ali é algo natural. Igualzinho andar de bicicleta. No início cai, no início desequilibra, mas agora mesmo o corpo já entende a manobra e já sente algo muito mais confortável e natural. Ela nunca vai sumir, mas ela diminui de tempo. E aí o que mais que eu faço nesse momento de capacitação? Eu entendo que eu não preciso agradar todo mundo. Eu preciso agradar 50% mais um. A partir desse momento que eu entender isso, eu tiro um punhado de macaquinho do meu ombro e jogo fora. E por último, a gente entende que você tem que ter uma estrutura. Essa estrutura a gente até chama de IDC. É Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. A sua apresentação tem que estar clara, essa introdução, esse desenvolvimento e essa conclusão. Se ela não estiver clara, você não vai ter bons resultados. Você vai perder a linha de raciocínio, você vai correr o risco de entrar na palestra de forma que você não conecte com as pessoas. Se você não conectar, você perdeu a guerra. Então o processo de introdução é muito especial, é muito importante. O processo de desenvolver o desenvolvimento também é muito importante e você precisa prestar atenção nisso. E a conclusão também tão importante quanto ela precisa ser feita de maneira adequada, que a gente vai discutir no segundo momento. Bom, então agora eu já falei do E, do PI, do C e agora eu vou para o O. O O é o oratório, o ambiente onde você vai falar em público. O que você tem que preocupar nesse processo? Você tem que preocupar com coisas simples, mas importantes também. Por exemplo, você vai palestrar 2 horas da tarde, chegue meio-dia. Se puder, chegue meio-dia. Qual que é a alimentação que você faz ali? A mais convencional possível. Não vai inventar de comer coisas diferentes. Beleza? Muita água, tranquilidade, chega antes, testa todos os microfones, testa tudo. Aí você começa a criar um semblante de confiança, de tranquilidade, de conhecimento, que você vai aprender
com o ambiente, você vai conhecer e se sentir mais confortável com aquele ambiente. O que mais eu faço nesse oratório? Eu tenho que preocupar com a conquista do público, eu tenho que preocupar com o controle do tempo e controle das emoções, eu tenho que preocupar com as regras e adversidades que possam acontecer durante o evento. E lembrando, gente, qualquer adversidade que não te contribui com, assim, uma adversidade que não deixa, que não impacta tanto na sua apresentação, o que você faz? Ignore. Passe e vá em diante. Não pare para reforçar um erro na palavra do slide. Não fale que a sua garganta ficou ruim, sendo que a gente passou, já não está mais ruim mesmo. Talvez foi só uma falha que teve ali. Não reforce as falhas quando você puder fazer isso. Não reforçar, óbvio. Tem momentos que a falha não deixa você ignorá-la, né? Mas isso é interessante para que a gente possa garantir a sequência da linha de raciocínio, a sequência do engajamento das pessoas. Tem muita gente assim, já aconteceu comigo de acabar a energia, o data show cair e eu ter que continuar falando. Se eu fosse parar e reclamar, pô, o data show caiu, a energia acabou e tal, as pessoas já estão impactadas pela falha do data show. Porém, se você continuar falando, aquilo ali se torna secundário. E aí é a hora que a gente ganha com isso, é a hora que a gente faz acontecer. Beleza, então nós falamos aqui do épico e agora nós vamos falar do tal de BAMAPA. Olha que legal! BAMAPA, essa coisa foi criada por mim. É por isso que é um trem esquisito e feio desse jeito, porque a gente veio para provocar caos, né? É o que a gente está propondo fazer. Esse BAMAPA, para você que está nos ouvindo, ele nada mais é do que o que eu faço bem antes da palestra, o que eu faço momentos ou minutos antes da palestra e o que eu faço no palco. Isso são itens que a gente não pode deixar de fazer. No método caos, a gente aplica o BAMAPA em diversos momentos. E aí, método caos, né? Vamos lá explicar, porque talvez tem gente que não acompanhou. É um método que trabalha a carreira e oratória de forma sistêmica, onde ele usa o acróstico épico, que eu acabei de falar, ou que a gente entenda que é o planejamento intenso, que é capacitação e oratório. E aí a gente segue para o BAMAPA. O que eu faço bem antes da apresentação, lá atrás, quando você foi convidado, 1 mês antes, 2 meses antes, eu tenho que fazer coisas do tipo, primeiro, entender tudo sobre o evento, saber o propósito do evento, quem vai estar no evento, o local do evento, a estrutura do evento, tudo. O tempo que você tem para apresentar, se são 30 minutos, 50 minutos, e aí a gente vai interiorizando o que a gente precisa preparar para falar. E saber tudo sobre o evento significa estudar sobre o tema. Você ligar para a pessoa que te contratou, que te convidou, e falar o seguinte: meu amigo, quais são as palavras-chave que você não quer que eu deixe de falar? Em cima dessas palavras, você vai lá e desenvolve uma linha de raciocínio, cria uma dinâmica, faça essas frases se tornarem muito fortes durante a sua apresentação. Por quê? Você está agradando quem te contratou, você está agradando quem te convidou. E aí a gente consegue agradar os 50% mais um. E que esse um seja a pessoa que te convidou, que te contratou, ou seu potencial cliente. E a gente vai seguindo nesse sentido. Bom, mas bem antes, lá no BA do BAMAPA, no BA do BAMAPA, a gente tem que preocupar com os slides. Quantas e quantas vezes Evaristo Faria Júnior, aqui de Centralina, Minas Gerais, deixou para escolher fotos na véspera da apresentação? Várias. Aí você vai no Google, você pensa, não, escolher foto é só ir ali, abrir, digitar uma foto. Eu quero um sol bonito na manhã. Gente, vem tanta opção, você fica em dúvida, você fica enrolando ali 20 minutos para escolher uma foto. Aí você pega a foto, ela tem uma marca d'água, você não quer mostrar a marca d'água. Aí você pega outra foto e vai. No final, você não se preparou momentos antes da palestra, está preocupado, a foto não está legal, ela está estourada e a gente pensa que uma simples foto é algo fácil de colocar numa palestra. Tem toda uma ciência para isso, viu, galera? E não deixe de fazer isso bem antes. Eu tenho uma palestra para a semana que vem. Gente, no mínimo 7 dias antes, sua palestra tem que estar pronta. Tem que estar definida, tem que estar com o slide. Assim, não vou falar que o slide seja imutável, não, mas ele já tem que estar com o slide praticamente pronto. Se você mudar um detalhe ou outro. Por quê? Qualquer coisa que der errado, você já está
resolvido. A sua apresentação vai chegar e você vai mandar bala, a data da sua apresentação. E o que mais a gente faz? Treino, 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 didática, coloque didáticas na sua apresentação, pense na didática e mentalize. Feche os olhos e tente imaginar você apresentando. Tente imaginar você lá fazendo as didáticas, seguindo a linha de raciocínio, para ver se não está faltando nada. O exercício que eu sempre faço é imaginar o próximo slide. Sempre você fecha os olhos e imagina o próximo slide. Depois você imagina o outro slide. E aí as pessoas falam, mas minha palestra vai ter 20, 30 slides. Opa, dá para memorizar? Dá. Se você treinar, dá. Se você treinar bem antes, dá. Se você fizer o deverzinho de casa, não tem dúvida. Você vai lembrar, você não lembra das palavras propriamente dito, mas você vai lembrar muito bem do sentido daquele slide, da sequência dos slides. E isso faz com que você ganhe confiança e adrenalina e o branco suma o quanto antes. Bom, bem antes, agora eu já estou chegando, está na véspera, está no dia da palestra. Da palavra BAMAPA significa o MA, minutos ou momentos antes da palestra. O que eu tenho que preocupar? Eu tenho que preocupar com coisas simples, mas importantes. Simples, mas importantes, como aparência. Tem que estar coerente. Você vai falar para alunos, olha aqui, o jeito que eu estou aqui para falar para alunos, legal, show, descontraído, alunos geralmente é mais esportivo. Vai falar para empresários, diretores, terno e gravata. Eu tenho diretores e alunos juntos. Eu tenho diretores e jovens, né? Alunos não, jovens juntos. O que eu faço? Pelo menos uma camisa de manga, coisas do tipo. Agora, se você tem um estilo de palestra muito alternativo, seja você, não tenta se adequar. Você e pronto, acabou, porque a sua palestra já tem esse propósito. Nós temos aí exemplos de alguns palestrantes, tipo Murilo Gun. Murilo Gun é um palestrante que veio do stand-up, de contar piadas, de contar histórias e tudo mais. Ele dá palestra de chinelo, calça e chinelo. É a personalidade dele, é o jeito dele. Ele vai para empresas, ele vai para escolas, ele vai para grandes congressos e ele simplesmente faz a palestra nesse sentido. Beleza? Então, tenha a sua autenticidade, mas respeite também o ambiente que você vá. Se você ainda não tem aquela figurinha atrás, esse é o fulano. Se você ainda está fazendo o seu nome. E o que mais a gente tem que fazer minutos antes? Gerar empatia. Como que eu gero empatia, minha gente? Sorrindo, pegando na mão, cumprimentando, falando com todo mundo, antes da palestra. A hora que chega na palestra, você cita o nome de algumas pessoas que você falou. Isso gera muita empatia. E com isso a gente consegue conexão. Eu preciso conectar com 50 mais 1, não esqueçam disso. E aí, gente, acaba que tudo isso acontece 15, 20, 30 minutos antes. 10 minutos antes da palestra, vá no banheiro, faça suas necessidades, respire fundo, desenvolva alguns exercícios de relaxamento, alongamento, até estalou aqui, alongamento, exercício de respiração, para treinar o diafragma, relaxar, e isso faz com que a adrenalina vai se dissipando também. Por que eu te aconselho a fazer isso? Porque se você não fizer, a adrenalina acumula e no início tende a fazer com que você esqueça tudo que você treinou, tudo que você preparou. Então faça isso. E pouquinhos minutos antes, você pode estar até sentado já, esperando ser chamado. Agora com vocês, Evaristo, palestrante e tal. Está esperando ser chamado, o que eu faço? Mentalizo. Estou ali caladinho, concentrado. Pode até fechar os olhos se o ambiente permitir. Mentalize você apresentando. Mentalize os slides. Mentalize como você vai abordar a introdução, como você vai abordar o desenvolvimento e como você vai concluir. Não deixe de fazer isso. Porque depois desse momento, a gente pega o BAMAPA e vai para o palco. Aí é subir a escadinha e mãos a obras. Cair matando e entender que a hora que você estiver no palco, no PA do BAMAPA, lá no palco, lá você tem que fazer o melhor. Lá você tem que entrar com energia. Primeira coisa, energia para cima, alta, porque com o passar do tempo sua energia vai cair naturalmente. Então, meu camarada, se a energia é para cima, o que eu faço?
Entro falando um pouco mais alto, movimentando mais, gesticulando mais, que depois naturalmente você vai acalmar. O que mais que eu faço, gente? Positividade. Tem diferença de energia e positividade? Muita. Energia é você andar rápido, falar mais alto, falar mais rápido, sorrir mais. Positividade é você pontuar as coisas boas, belas e positivas da vida. Porque no ambiente pode ter muita coisa com problema e você chega lá pontuando os problemas do ambiente, ou os seus problemas, o trânsito que você pegou, o almoço que você comeu que estava ruim, ou o ar-condicionado que não está resolvendo, e isso só desconecta, isso só faz cair a conexão. E nosso objetivo é conectar o palestrante com o público. Se você não gerar conexão, eles vão fechar o ouvido e não vão te escutar, e aí acabou. Aí você falou lá 1 hora, 2 horas, foi embora, a galera pode até falar assim, nossa, ele sabe muito, mas alguma coisa eu não gostei nele. E você não marcou a vida, você não ajudou a vida das pessoas. E lembrando, todo palestrante tem um propósito único, contribuir para a vida das pessoas. O resto é coadjuvante. Ganhar dinheiro, perder o medo, você precisa ter em mente que você está ali para ajudar as pessoas. E isso é compaixão, isso é empatia. Se você guardar conhecimento, é egoísmo. Então você tem que falar o que você conhece. E aí no palco você entra com energia, entra com positividade, movimentação bacana, não é para ficar sambando. Tem muita gente que fica assim, ó, o tempo todo balançando para lá e para cá. Eu já tive alunos que falou que já chegou a enjoar de tanto o palestrante ficar mexendo para lá. Ele deu um enjoo mesmo de vomitar, teve que sair da sala. Porque cada um no seu problema aí, né? Então, tem certos tipos de movimentação. Você movimenta, para e assim por diante. O que mais que a gente pensa? Pensa na questão da voz, de subir e diminuir a voz. A gente pensa na questão do olhar. Para quem está perto, olha no olho. Para quem está longe, olha por cima. A gente pensa na questão da interação com o público. Citar nome. Falar, ô fundão, ou você aqui do lado direito, você do lado esquerdo. A gente pensa em todos esses processos para que a gente possa, em algum momento, resolver e conectar com todas as pessoas. Resolver não, né? Eu falei resolver aqui, mas não tem nada a ver. Conectar, em algum momento conectar com alguém que está desconectado. Bom, e aí a gente sai do BAMAPA, a gente pula para o IDC, que é introduzir, desenvolver e concluir. Basicamente, no IDC a gente tem o quê? Introdução, você aplica uma pergunta de impacto ou uma frase de impacto ou você conta uma história. Sempre assim, para cima, positivo, energia, frase, pergunta e assim por diante. Desenvolvimento, o que eu faço no desenvolvimento? Eu sempre busco deixar o conteúdo denso para o desenvolvimento. Ele é a maior parte da nossa palestra. Então, desenvolvimento, se você não perder a linha de raciocínio, o que você faz? Transforma em tópicos. Tópico 1, 2, 3, 4 e 5. Transformou em tópicos, você garante a linha de raciocínio. Gente, tópico 1, passo 2, objetivo 1, objetivo 3. Olha lá, esse você vai, pondo número 4, comunicação não verbal. Estou falando 1 e colocando número 4, isso dá ruim. Você não comunica o que eles estão escutando. E por último, a conclusão. O que eu faço na conclusão? Eu recapitulo tudo o que eu falei, faço um pedido ou uma reflexão. Por exemplo, aqui, vamos recapitular o que nós falamos? Nós falamos sobre o método CAUS, que dentro do método CAUS tem um acróstico épico, E de eu, PI, passando helicóptero aqui, PI de planejamento intenso, C de capacitação e o O de oratória. Mas nós falamos também depois do BAMAPA, que é o bem antes, o que eu faço bem antes da apresentação, o que eu faço minutos antes e o que eu faço no palco. Tudo isso nós discutimos de maneira muito bacana e depois a gente entrou no IDC, que é você separar, ter clareza da sua apresentação. O que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é a conclusão. E por fim a gente encerra fazendo um pedido. Pessoal, pegue esse vídeo, assista novamente, não deixe de anotar tudo que te chamou atenção e coloque em prática, porque sem prática nós perdemos a emoção. E a emoção ela vem só quando tem prática. O friozinho na barriga é o que vai fazer a diferença na hora que você for trabalhar com um público pequeno, médio ou grande. Esse friozinho da barriga é o que faz eu estar aqui hoje e com certeza é o que vai fazer você estar palestrando qualquer dia desse, porque
esse friozinho na barriga, ele é de suma importância para que a gente possa seguir em frente e para que a gente possa sempre estar motivado para alcançar os nossos objetivos lá no palco. E para mais informações, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, dê seu like, seu dislike. Qual que é o canal mesmo? Provocando Caos, @Provocando Caos. E qual que é, onde eu encontro? No YouTube, no Instagram, no Facebook. Tem até podcast com esse negócio. Você entrar lá Provocando Caos, você vai ver podcast, beleza? Muito obrigado e um abraço. Bye, bye.